Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Maria Julieta Riera tinha 24 anos na época do caso e vivia no Paraná, na Argentina. Sua família era composta pelo seu pai, Dário, sua mãe, Ana Brurro, e outros 4 irmãos. A Maria Julieta foi descrita como uma pessoa muito sensível, solidária e gentil. Ela também era bastante tímida e introvertida, mantinha os fatos da sua vida mais reservados para si, ela não era muito de conversar sobre as coisas com a família ou amigos e também amava os animais. Ela morava com o seu namorado Jorge Julian Christie, de 31 anos. Os dois namoravam há 2 anos, desde 2018, e a mãe do Jorge era uma ex-juíza chamada Ana Maria Stagnaro, e por isso o Jorge vinha de uma das famílias mais ricas da região. O Jorge não trabalhava fora, ele dizia que queria ser piloto, tanto que entre os amigos e vizinhos dele, ele era conhecido por ter uma moto muito potente, que ele vivia andando nela, e ele também gerenciava 2 apartamentos da sua mãe. Os dois ficavam no mesmo prédio e em um desses apartamentos era onde ele e a Maria Julieta moravam juntos. Apesar de viver com o namorado, a Maria Julieta ia quase todos os dias na casa da mãe para fazer as tarefas de casa e também ajudar ela a cuidar dos seus irmãos mais novos, e também ia quase todos os dias na casa da sua avó materna, que já era mais de idade e também sofria com diabetes. Então a Maria Julieta ia até lá para ajudar a avó em tarefas básicas como manter a casa em ordem, tomar banho e também se alimentar. Um outro fato que eu encontrei sendo citado bem rapidamente sobre a Maria Julieta é que ela tinha um filho de 4 anos que nasceu em 2016. O relacionamento com o pai do bebê acabou não dando certo, então eles não ficaram juntos, mas não tem muitas outras informações sobre esse filho, como por exemplo se ele ficou morando com a Maria Julieta ou com o pai. Eu acredito que tenha ficado com o pai porque mais adiante, nos próximos eventos, em momento nenhum essa criança é citada. Então eu acredito que o pai ou algum familiar tenha ficado com a guarda da criança. Em 30 de abril de 2020, a Maria Julieta e o Jorge estavam em seu apartamento. Na verdade, eles não estavam exatamente no apartamento que eles moravam, eles estavam naquele outro apartamento que também era da mãe do Jorge, que ficava no mesmo prédio. Ao que parece, eles passavam um tempo em um apartamento e também no outro, eles meio que moravam nos 2 apartamentos. Então, nesse dia, eles estavam nesse apartamento que ficava no 8º andar, quando por volta de 2h30 da tarde, o corpo da Maria Julieta caiu da sacada do apartamento, atingindo o chão. Nesse momento, o Jorge saiu do apartamento e foi para a casa da sua mãe, ficou lá alguns minutos e depois foi até a delegacia. Chegando lá, ele disse que a sua namorada, Maria Julieta, tinha caído acidentalmente da sacada e a polícia foi até o local, mas nesse momento vários vizinhos já tinham percebido a queda e já tinham também chamado a emergência, que já estavam no local. A Maria Julieta foi socorrida, mas infelizmente não resistiu à queda, eram 8 andares, então ela veio a óbito. Como eu disse antes, o Jorge disse para as autoridades que tudo tinha sido um acidente. Ele disse que naquela tarde ele e a Maria Julieta tinham bebido cerveja e tido relações sexuais. Depois então ele foi até o banheiro e ela ficou ali no sofá procurando os seus óculos. Ele disse que quando saiu do banheiro ela já não estava mais no sofá, então ele escutou ela chamando ele lá na sacada. Porém, quando ele chegou, ela já estava caindo da sacada. Ele
chegou no momento exato em que ela estava caindo. Então ele não sabia dizer o que tinha acontecido, se ela tinha perdido o equilíbrio, o que foi. Quando ele chegou já era no momento que ela estava em queda. Então ele apenas entrou em desespero e foi para a casa da mãe dele, conversou um pouco com ela, contou o que tinha acontecido e ela instruiu ele a ir até a polícia. Entretanto, depois das investigações, a polícia acabou não acreditando nessa versão do Jorge. Isso porque foram encontrados no corpo da Maria Julieta vários ferimentos que foram causados antes da queda e ferimentos inclusive que indicavam que ela tinha estado em uma luta e que tinha tentado se defender de alguém. Além disso, ela também tinha marcas de enforcamento no pescoço. Por conta disso, a polícia solicitou que fosse feito um exame físico no Jorge também, e através desses exames também foi comprovado que ele também esteve em uma luta física naquele mesmo dia. Ele também tinha vários arranhões, hematomas e machucados pelo corpo, então tudo levava a crer que ele e Maria Julieta tinham brigado fisicamente antes da queda dela. Em 2 de maio, 2 dias após o crime, o Jorge foi preso, acusado pelo homicídio de Maria Julieta. Segundo as autoridades, eles teriam discutido, entrado em uma briga física e ele tentou então tirar a sua vida apertando sua garganta. Ele estrangulou a Maria Julieta até ela perder completamente a consciência e depois disso então ele a jogou da sacada do 8º andar. Depois de cometer o crime, ele fugiu do local, foi para a casa da sua mãe, que era ex-juíza, e então tinha uma certa experiência com esse tipo de assunto, e ela o instruiu a contar que tudo tinha sido um acidente e procurar a polícia. Após a prisão preventiva do Jorge, foi estabelecido um prazo de 60 dias para que a defesa e a acusação apresentassem todas as provas para o tribunal para o julgamento. E então, após esses 60 dias, a defesa entrou com um pedido para que o Jorge fosse solto para aguardar o processo em prisão domiciliar na casa da sua mãe. Essa decisão foi aceita e ele então foi liberado sob uma fiança de R$500 mil. Durante as investigações, vários familiares e pessoas próximas da Maria Julieta foram ouvidos porque a polícia acreditava que, na verdade, o Jorge era abusivo na sua relação com Maria Julieta. A mãe dela deu seu depoimento dizendo que a Maria Julieta nunca tinha contado nada porque, como eu disse no início, ela era muito reservada com a sua vida pessoal, até mesmo com a família e com a sua mãe, então ela nunca disse nada sobre o Jorge ser agressivo. Na verdade, ela não dizia nada sobre nenhum aspecto do seu relacionamento, mas a mãe percebeu que depois que ela passou a viver com o Jorge, ela passou a usar muito moletom e estava sempre com o corpo quase todo coberto. Ela ainda disse que nas raras ocasiões em que a Maria Julieta não estava com o corpo coberto, ela podia perceber sim alguns hematomas e machucados no corpo da filha. Porém, a Maria Julieta sempre se justificava, dizendo que tinha se machucado sozinha ao esbarrar nas coisas dentro de casa. A Maria Julieta, de fato, tinha problema de vista, ela usava óculos todo o tempo para conseguir enxergar bem, e segundo a sua mãe, de fato, quando ela não usava o óculos por conta do problema de visão, era comum ela esbarrar nas coisas e se machucar sem querer, então a mãe acabou acreditando nessa versão dela de que tudo tinha sido um acidente, mas ainda assim estranhava o fato de a filha estar usando cada vez mais moletom ou roupas que cobrissem todo o corpo. A mãe ainda deu uma declaração surpreendente dizendo que no dia anterior à morte de Maria Julieta, ela tinha finalmente ficado sabendo por uma outra filha, irmã da Maria Julieta, que sim, a Maria Julieta estava sofrendo com agressões por parte do Jorge. Segundo essa irmã, a Maria Julieta tinha contado brevemente sobre isso para ela, então a irmã contou para a mãe e a mãe estava planejando conversar com a Maria Julieta e pedir para ela encerrar o relacionamento e voltar para casa, porém não deu tempo disso acontecer porque no dia seguinte ela perdeu a vida.
Os familiares também contaram que desde que começou seu relacionamento com o Jorge, a Maria Julieta não tinha mais celular. Quando precisava falar com alguém, como a mãe ou as irmãs, ela ligava do celular do Jorge, e quando alguém queria falar com ela também tinha que ligar para o celular dele, ele atendia e ele passava o telefone para ela. E em algumas ocasiões ele não passava o telefone, dizia que ela não podia falar, como se ele estivesse monitorando as chamadas que ela podia ou não atender. A família ainda disse que quando ela ia também para casa da mãe ou para casa da avó, como eu disse que ela ia quase todos os dias para ajudar nas tarefas diárias, ela também tinha que ficar constantemente se comunicando com o Jorge através do celular dos seus familiares. Vizinhos do casal também foram ouvidos pelas autoridades e eles disseram que no dia da morte de Maria Julieta, eles escutaram uma discussão entre ela e o Jorge vindo do apartamento onde eles estavam, porém não foi nada muito alarmante, então eles não tomaram nenhuma providência. No julgamento do Jorge, várias provas foram apresentadas e várias testemunhas foram ouvidas. As provas principais foram aquelas que eu disse antes, que mostravam sinais tanto no corpo da Maria Julieta quanto no corpo do Jorge, que os dois tinham entrado em uma luta física naquele dia. No corpo do Jorge tinham vários arranhões que pareciam ter sido causados por unhas, e embaixo das unhas da Maria Julieta foi encontrado material genético que era compatível com o Jorge. Além disso, no apartamento dos dois, o óculos da Maria Julieta também foi encontrado embaixo do sofá e nele foram encontradas manchas de sangue, tanto da Maria Julieta quanto do Jorge. Uma das testemunhas no julgamento foi a psicóloga do departamento médico forense e ela assegurou que o Jorge exibia uma conduta derivada de superproteção de sua mãe. Ela disse que ele consumia álcool e cocaína desde muito jovem, por pelo menos 4 dias na semana e em grandes quantidades, e também tinha uma conduta possessiva, ciumenta e agressiva, principalmente com a Maria Julieta. Outra prova crucial no julgamento foi uma que foi obtida durante uma investigação no celular do Jorge. Como eu disse antes, era através desse celular que a Maria Julieta se comunicava com os familiares e outras pessoas, e nesse celular foi encontrada uma mensagem que foi enviada meses antes do assassinato, onde Julieta escreveu para a mãe do Jorge dizendo o seguinte: "Vi que já não suporto mais o seu filho. Eu o amo, mas quando ele bebe fica agressivo. Não quero sofrer mais." Essa prova pegou completamente de surpresa os advogados de defesa do Jorge, que não conheciam, não tinham conhecimento dessa mensagem, e ela era uma prova incontestável de que o Jorge era agressivo com Maria Julieta e que a mãe dele, a ex-juíza, sabia sobre todos esses abusos e não fazia nada para impedir o seu filho. A mãe do Jorge também chegou a testemunhar no julgamento e ela disse que tudo isso tinha sido uma tragédia, que seu filho era uma boa pessoa, uma pessoa amorosa e que a acusação estava apresentando tudo como se fosse uma trama perversa para culpar o seu filho. Ela contou também o que tinha acontecido na casa dela no dia da morte de Maria Julieta, quando o Jorge foi até lá após a queda dela. E segundo ela, o Jorge chegou e disse que a Maria Julieta tinha caído. Ela pensou inicialmente que a Maria Julieta tinha caído de moto, mas então o Jorge esclareceu as coisas e disse que não, que ela tinha caído da varanda e que ele tinha tentado ligar para o número de emergência e também pedir ajuda para um vizinho, mas que acabou não se sentindo bem e preferiu ir até a casa dela. Ela também contou que ela mesma passou mal e desmaiou após receber essa informação e teve que tomar alguns calmantes e depois decidiu acompanhar o Jorge até a delegacia. Vários técnicos especialistas também testemunharam no julgamento e eles disseram que era impossível a Maria Julieta ter se jogado da varanda ou ter caído por acidente, pois segundo a investigação que eles fizeram, ela não teve nenhum impulso em sua queda, apenas a força da gravidade que a levou até o chão, como se ela tivesse sido solta no ar e não como se tivesse se jogado ou esbarrado e caído por acidente.
O Jorge também deu o seu testemunho, é claro, e ele manteve a sua primeira versão dos fatos, aquela mesma que a mãe dele também tinha contado, que tudo tinha sido um acidente, que quando ele saiu do banheiro, a Maria Julieta já estava caindo na sacada. Porém, ele não soube explicar o porquê de ela ter tantas feridas de defesa e de luta em seu corpo, e nem também porque no corpo dele também tinham essas feridas. Em abril de 2021, então, o julgamento do Jorge chegou ao fim e ele foi considerado culpado pelo homicídio de Maria Julieta. Foi determinado que naquela tarde ele e a Maria Julieta começaram uma discussão, provavelmente por conta de todo o ciúme, possessão e controle que ele tinha sobre ela, e mais uma vez, como em várias outras ocasiões, ele começou a agredir ela fisicamente. Porém, dessa vez, a sua violência evoluiu para um nível ainda mais alto e então ele a estrangulou até ela perder a consciência. Depois disso, na intenção de tirar completamente a sua vida, o Jorge jogou a Maria Julieta pela sacada do 8º andar, na intenção de fazer com que tudo parecesse com um simples acidente. Sendo assim, o Jorge foi condenado à prisão perpétua. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.